Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo a gente vai tratar de dois contratos. A gente vai trabalhar com o contrato de troca ou permuta e a gente vai trabalhar com o contrato estimatório. Como são dois contratos pequenos, pessoal, dois contratos mais simples, a gente preferiu fazer esses dois contratos em um único vídeo, beleza? O primeiro contrato que a gente vai começar trabalhando é o contrato de troca ou permuta. Galera, quando a gente conceituou o contrato de compra e venda, a gente falou o seguinte, ó, contrato de compra e venda é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e a outra a pagar certo preço em dinheiro. Reparem, na compra e venda eu tenho, por um lado, uma das partes transferindo o domínio de coisa e a outra pagando certo preço em dinheiro. Uma transfere a coisa e a outra paga o preço em dinheiro. Na troca, galera, a gente vai ter uma diferença. Por quê? Na troca não vai ser uma parte transferindo a coisa e a outra se obrigando tão somente a dar certo preço em dinheiro, não. Na troca a gente vai ter uma coisa de um lado e uma coisa de outro lado, galera. Na troca eu tenho coisa por coisa. Essa que é a ideia da troca. Troca que a gente fala no nosso jargão popular mesmo, a gente tem no contrato de troca ou permuta, tá, gente? Então, o que é o contrato de troca ou permuta? É o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra coisa. Essa que é a ideia do contrato de troca ou permuta. As partes se obrigam a dar coisa por coisa. Essa que é a ideia do contrato de troca ou permuta, tá, galera? E as partes são chamadas de permutantes, tá, galera? Eu te dou uma coisa e em troca você me dá outra coisa. Essa que é a ideia da troca ou permuta. Coisa por coisa, beleza. Olha um ponto que legal, galera. Se for coisa por dinheiro, eu tenho a compra e venda. Coisa por coisa, troca ou permuta. Coisa por dinheiro, a gente tem a compra e venda, beleza? Dinheiro nacional por dinheiro estrangeiro, a gente tem a operação de câmbio. Reparem a diferença. Coisa por serviço, a gente tem um contrato atípico. A gente tem um contrato atípico nos termos do artigo 425 do Código Civil. Se eu te dou uma coisa e você, em troca, vai me dar um serviço, a gente tem um contrato atípico, porque a gente não tem previsão dessa espécie no Código Civil. Beleza, galera? Troca, coisa por coisa. Coisa, dinheiro, compra e venda. Dinheiro nacional, dinheiro estrangeiro, operação de câmbio. Coisa, serviço, a gente vai ter um contrato atípico. Beleza, galera? Daí a gente tem a classificação do contrato de troca ou permuta. Galera, troca ou permuta é um contrato bilateral. Galera, mais uma vez, bilateral não é porque tem duas partes, porque o contrato pressupõe ao menos duas partes. Bilateral é que há direitos e obrigações entre ambas as partes, tá, galera? As duas partes pode ter mais, mas as partes têm direitos e obrigações entre si. Ambas têm a obrigação de dar uma coisa em troca de outra, tá, galera? É um contrato oneroso, porque há perda patrimonial para ambas as partes. É um contrato comutativo, porque eu sei de antemão quais são as minhas obrigações, eu sei qual é a minha prestação, por isso que é um contrato comutativo. É um contrato consensual, se aperfeiçoa com o acordo de vontades, e é um contrato ou formal ou informal, vai depender aí se a gente estiver tratando de bem imóvel e se o bem tiver valor superior a 30 salários mínimos. Se for bem imóvel e ele tiver valor superior a 30 salários mínimos, é um contrato formal e solene, porque precisa de escritura pública. As mesmas regras da compra e venda eu tenho na troca ou permuta, tá, galera? Em regra é informal, mas se for um contrato, se for uma troca de bem imóvel, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, daí a gente vai ter um contrato formal e solene, porque precisa de escritura pública. Vejam o artigo 108 do Código Civil, que a gente tanto comenta em nossas aulas, tá, galera? Reparem, ó, reparem. Troca ou permuta é um contrato muito próximo do contrato de compra e venda. Por ser um contrato muito parecido com o contrato de compra e venda, o que o artigo 533 do Código Civil diz? Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. Aplicam-se à troca
as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Primeira modificação: cada um dos contratantes pagará metade as despesas com o instrumento de troca. A gente viu, galera, os artigos 492, 493, etc. da compra e venda, que a gente tem as despesas com escritura e registro a cargo do comprador. O vendedor tem a despesa apenas da tradição. O vendedor tem a despesa da tradição, o comprador com escritura e registro. Na troca ou permuta, galera, eles dividem as despesas por metade, tá? Claro, a gente pode dispor em contrário, mas em regra, as despesas são divididas pela metade. Reparem no caput, galera. Aplicam-se a troca às disposições da compra e venda. Por que o código diz isso? Porque, galera, na prática, muito dificilmente a gente faz uma troca de valor igual. Na maioria das vezes, a troca tem um valor desigual e você acaba desembolsando um pouquinho de dinheiro. O contrato de compra e venda é muito próximo com o contrato de troca ou permuta. Exemplo: eu tenho uma casa que vale 200 mil, sua casa vale 250. Eu te dou 200 e dou 50 de diferença. Galera, tem elementos da troca e tem elementos da compra e venda. Reparem, no caso concreto, pode ser difícil diferenciar a troca e a compra e venda. Por isso, eu aplico subsidiariamente a troca ou permuta as regras referentes à compra e venda, tá? Vamos dar exemplos, vamos. Vícios redibitórios e evicção. Tá lá no artigo vício redibitório 441 a 446, evicção 447 a 457. Tá lá na parte geral da teoria geral dos contratos, tá? Vício redibitório, galera, e evicção são uma garantia legal. Vício redibitório, eu respondo por vícios ocultos, tá? Que torna a coisa imprópria ao uso ou que diminua o seu valor. Evicção, eu respondo pela perda da coisa. Então, quando a gente trabalha com troca ou permuta, eu aplico as regras da compra e venda. Se eu aplico as regras da compra e venda, a gente vai ter lá responsabilidade pelos vícios redibitórios e pela evicção. Outro exemplo que eu aplico subsidiariamente as regras da compra e venda. É possível a permuta entre cônjuges? Compra e venda entre cônjuges é possível? Sim, desde que em relação aos bens excluídos da comunhão. Pergunto, é possível a troca entre cônjuges? Sim, porque eu aplico as regras da compra e venda. Então eu aplico o 449 do Código Civil, galera. Eu aplico o 499 do Código Civil. É possível a permuta entre cônjuges desde que em relação aos bens particulares, porque eu aplico subsidiariamente as regras da compra e venda. Outro exemplo, direito de preferência entre condôminos do artigo 504 do Código Civil. Se a coisa for indivisível ou estiver em estado de indivisão, lembra qual que é a regra? Coisa indivisível ou em estado de indivisão, se eu querer vender por um estranho, primeiro eu tenho que dar o direito de preferência para os demais condôminos. Eu aplico essa regra para troca ou permuta, galera, porque eu aplico subsidiariamente as regras da compra e venda. Beleza, galera? O que a gente falou para vocês, ó? Tá no 533, inciso 2º, que a gente vai falar agora. Na troca ou permuta, eu aplico subsidiariamente as regras da compra e venda. Eu aplico as regras da compra e venda ao contrato de troca ou permuta. Mas eu não falei para vocês, galera, que é muito difícil na prática a gente ter a troca e permuta de valores idênticos. Não é muito difícil na prática a gente ter a troca ou permuta de valores idênticos? É muito difícil. No caso concreto, grande parte da doutrina sugere para eu identificar se é troca ou permuta ou compra e venda, verificar primeiro qual é o valor da diferença que eu estou pagando em dinheiro. Se a diferença que eu estou pagando em dinheiro for, em tese, maior do que 50%, ou seja, eu tenho uma casa de 200 mil, vou comprar uma casa de 1 milhão, eu te retorno 800 mil. Provavelmente vai ser um contrato de compra e venda e não de troca ou permuta, galera. Então, galera, por isso que eu aplico as regras da compra e venda para troca ou permuta, porque é muito difícil, no caso concreto, diferenciar o que é troca ou permuta. Lembra do artigo 496 da compra e venda? Lembra que fala da compra e venda? É anulável a compra e venda de ascendente para descendente se não houver autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Eu tenho essa regra parecida para troca ou permuta. Reparem, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. É uma regra muito parecida
com o contrato de compra e venda, galera. Quando eu tiver troca de valores desiguais entre ascendentes com descendentes, o que eu preciso ter? Autorização dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Muito parecida com o artigo 496 do Código Civil, que fala da compra e venda, tá, galera? Por quê? Porque a troca ou permuta, eu aplico as regras referentes à compra e venda. Beleza, galera? Para finalizar, veja, a lei diz, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Não disse prazo. Qual que é o prazo? 2 anos, artigo 179 do Código Civil. Quando a lei diz que o ato é anulável sem dizer o prazo, eu aplico o artigo 179 do Código Civil, que é de 2 anos o prazo. Beleza, galera? Vimos então a troca ou permuta. Vamos estudar agora o contrato estimatório ou a venda em consignação. Um contrato pequeno também, tá, galera? Vamos lá. O que é o contrato estimatório ou a venda em consignação? O conceito está no artigo 534 do Código Civil. Repare, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário. Então, consignante é aquele que entrega bens móveis. A quem? Ao consignatário, que é aquele quem recebe o bem móvel, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir a coisa. Galera, o que eu tenho nesse contrato? Reparem, ó. Eu entrego um bem móvel, eu consignante, entrego um bem móvel ao consignatário. O consignatário tem duas opções. Ele pode vender o bem para mim e pagar para mim o preço ajustado, que a gente fala no linguajar, que é a comissão, né? Ele vende o bem para mim e paga para mim o preço ajustado comigo, ou no prazo estipulado, ele devolve o bem para mim. Reparem, galera, que ele tem uma obrigação alternativa. Eu entrego a coisa ao consignatário e ele tem duas opções. Ele vende a coisa para mim e paga o preço ajustado comigo, que é a que a gente fala de comissão, ou me devolve a coisa no prazo estipulado. Professor, não estou entendendo. Galera, quando vocês vão numa concessionária de veículos, ou quando vocês vão numa loja de venda de veículos, vocês deixam um carro lá para venda. Que contrato que você está fazendo? Um contrato estimatório ou uma venda em consignação. Você vai numa concessionária de veículos, deixa o seu carro lá, fala assim, tô querendo vender meu carro. Carro bem móvel. Tô querendo vender meu carro. Aí o cara da concessionária vai falar o seguinte, beleza, você tá querendo vender seu carro. Eu vendo pra você. Quanto que você tá pedindo? Eu tô pedindo 20 mil. Tá, eu vendo por 20, mas eu cobro 1.000 de comissão, beleza? Beleza. O que acontece? Eu entrego bens móveis pro cara, pra concessionária. Aí o vendedor pode fazer o seguinte, ele pode vender o bem e me pagar, e eu pago pra ele o preço ajustado. E o que vai acontecer, galera? Ele vende o bem e paga aquele preço ajustado. Ele me dá o preço ajustado e ganha comissão. Ou então ele restitui a coisa, galera. Ele restitui a coisa. Um outro exemplo de contrato estimatório ou venda em consignação. Muito comum em supermercado, galera, de bebidas. Vem uma distribuidora, entrega tantas bebidas para o armazém, por exemplo. O armazém tem a opção de comprar aquelas bebidas e vender as bebidas, ou devolver essas bebidas no prazo combinado. É muito comum na prática, galera. É muito comum esse contrato na prática, principalmente quando a gente está falando de contratos empresariais, beleza? Qual que é a classe? Então, galera, tem uma polêmica muito grande se a obrigação é alternativa ou facultativa. Prevalece que a obrigação é alternativa, porque o consignatário tem a opção de entregar a coisa ou vender o bem, tá? Por isso que é obrigação alternativa. Ele tem a opção de entregar a coisa no prazo estipulado, ou de vender a coisa no prazo estipulado, ou devolver a coisa no prazo estipulado, beleza? Galera, bem rapidinho, é um contrato bilateral, tem polêmica também, mas prevalece que é um contrato bilateral, oneroso, é um contrato oneroso, é um contrato real, porque depende da entrega efetiva da coisa. É um contrato comutativo, porque eu sei de antemão quais são as minhas obrigações, e é um contrato informal, beleza, galera? Não tem forma pré-determinada.
Pode ser tanto verbalmente quanto por escrito, beleza? Então vamos estudar rapidinho as regras do contrato estimatório. Galera, reparem na estrutura do contrato estimatório. Reparem na estrutura para a gente entender os três artigos, os artigos que a gente vai estudar agora. Vamos reparar na estrutura. Eu sou consignante. Eu tenho... Vamos trabalhar por meio de exemplo. Eu sou consignante. Eu tenho um carro. Eu sou consignante. Deixo o meu carro na concessionária. Reparem, eu mantenho a propriedade da coisa comigo. Mantenho a propriedade da coisa comigo no momento que eu entrego meu carro numa concessionária. Eu mantenho a propriedade e mantenho a posse indireta. O que eu transfiro para o consignatário? Eu transfiro a posse direta do bem. Eu mantenho a propriedade comigo e a posse indireta, transfiro a posse direta. A coisa vai ficar com o consignatário. O consignatário tem duas possibilidades: vender o bem ou devolver o bem no prazo estipulado. Beleza até aqui? Beleza. O que acontece, galera? Quando vocês estudaram direito das obrigações, vocês aprenderam que a coisa perece para o dono. A coisa perece para o dono. Vocês aprenderam isso em direito das obrigações. A coisa perece para o dono. Res perit domini. Nesse caso, galera, eu continuo sendo dono, porque eu transferi apenas a posse para o consignatário. Só que tem, nesse caso, galera, quando a gente vai trabalhando com contrato estimatório, a gente tem a inversão da teoria do risco. Vamos ler o 535 juntos? Reparem. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço. O consignatário. Quem que é o consignatário? É quem tem a posse do bem. O consignante que é o proprietário. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa em sua integralidade se tornar impossível, ainda que por fato a ele imputável. Não estou entendendo, professor. Não estou entendendo. Galera, res perit domini. A coisa perece para o dono. Quando a gente trabalha com contrato estimatório, a gente tem a inversão da teoria do risco, galera. Porque a coisa não perece para o consignante. A coisa perece para o consignatário. Nesse caso, meu povo, a coisa vai perecer não para o consignante, para o consignatário. Mas por que vai perecer para o consignatário? Galera, é obrigação alternativa. É obrigação alternativa. Vocês lembram do artigo 253 que vocês estudaram em Direito das Obrigações? Olha o que fala o artigo 253 do Código Civil. Obrigação alternativa. Obrigação alternativa tem a opção de fazer uma coisa ou outra. Olha o 253. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Está no 253. Subsistirá o débito quanto a outra. Galera, reparem, a gente está trabalhando com uma obrigação alternativa. Na obrigação alternativa, se uma das obrigações se tornar impossível, o débito vai subsistir contra a outra. Lembra quais são as duas obrigações do consignatário? Vender a coisa e pagar o dinheiro, ou devolver a coisa, não é? Se a coisa se perdeu, ele não vai ter obrigação, ele não tem como ele devolver a coisa, porque a coisa se perdeu. Então ele vai ficar obrigado a pagar o preço em dinheiro para outra parte. Reparem para vocês verem, galera, como que a gente tem a inversão da teoria do risco, tá? Porque na venda em consignação, a coisa perece para o consignatário. A coisa não perece para o dono, a coisa perece para o consignatário, beleza? Vamos agora finalizar o vídeo de hoje estudando as regras finais, tá? Galera, as regras finais vocês vão entender e não precisa decorar. Por que não precisa decorar, galera? Porque vocês já entenderam qual que é a dinâmica da venda em consignação. Eu mantenho a propriedade e transfiro a posse. Vamos entendendo que eu, consignante, tenho a propriedade e transfiro a posse para você, vocês vão entender o artigo 536 do Código Civil. Vamos lá. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro dos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Galera, por que os credores do consignatário não podem penhorar ou sequestrar a coisa
que é objeto do contrato consignatório? Porque a coisa não é dele, galera. A coisa é do consignante. A coisa é do consignante, não é do consignatário. Então, como a coisa é do consignante, os credores do consignatário não podem penhorar esse bem, porque a coisa não é do consignatário, a coisa é do consignante, galera. Caso penhore a coisa do consignante, o consignante poderá ajuizar uma ação chamada de embargos de terceiro, tá, galera? Então, por que o artigo 536 fala que os credores do consignatário não podem penhorar a coisa? Porque a coisa não é dele, a coisa é do consignante. Beleza, galera? Para finalizar nosso vídeo de hoje, o artigo 537 do Código Civil diz o seguinte: o consignatário não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de ser comunicada a restituição. Galera, esse artigo 537, ele trabalha com o enunciado doutrinário de número 32, se não me engano, que diz o seguinte, olha que interessante o que diz esse enunciado doutrinário. Enunciado 32, tá, galera? Enunciado 32 da primeira jornada de Direito Civil, para vocês entenderem aí o que diz o artigo 537 do Código Civil, beleza? Vamos estudar o enunciado 32. No contrato estimatório, então, enunciado 32. No contrato estimatório, o consignante transfere ao consignatário temporariamente, então o consignante transfere ao consignatário temporariamente o poder de alienação da coisa consignada, com opção de pagamento do preço de estima ou restituição ao final do preço ajustado. Galera, no contrato consignatório, o consignante, reparem, ele transfere temporariamente o poder de disposição da coisa ao consignatário. Por quê? Porque eu entrego a coisa para você e você tem a opção de vender essa coisa. Se eu deixei o poder de disposição da coisa temporariamente com você, eu não posso dispor da coisa antes da sua restituição, galera. Então é isso que diz o artigo 537 do Código Civil. Reparem, o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Porque nesse caso, galera, eu transfiro temporariamente o poder de disposição para você. O consignatário transfere a coisa ao consignante, que tenha a alternativa de fazer duas coisas: ou vender a coisa ou me restituir a coisa no prazo combinado, tá, galera? Não esquecer desses detalhes de quando a gente trabalha com a venda em consignação. Então, repare, vamos dar um exemplo concreto. Você deixa o seu carro na concessionária para vender. Enquanto o seu carro estiver na concessionária à venda, você não pode vender o carro para terceiro, galera. É isso que o 537 está dizendo. Você não pode vender o carro para terceiro, porque você transferiu temporariamente o poder de disposição da coisa ao consignatário. Beleza, galera? Estudamos aí, então, as principais regras, tanto da troca ou permuta, quanto do contrato estimatório ou a venda em consignação. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez pela atenção. Se gostarem do vídeo, dá um like, não deixem de se inscrever no nosso canal, clica no sininho aí também para vocês receberem a notificação aí quando a gente postar novos vídeos. Beleza, galera? Um abraço e até mais.